Olá pessoal, tudo bem? Quero contar um pouquinho da história do criador do método da contrologia, que se chama Joseph Humbertus Pilates, e começar pela história dele de nascimento. Ele nasceu em 9/12/1883 na Alemanha, na cidade chamada Mönchengladbach. Ele era filho de Fritz e Helena, ele foi o segundo, né, de 9 filhos. Desses 9, 3 faleceram, era comum, né, as pessoas morrerem muito jovens por conta de uma questão de saneamento básico. Eles passou por diversas dificuldades de residência, de ter que mudar 18 vezes dentro de um ano, porque as casas eram insalubres para a moradia e, e a Europa estava passando por uma mudança grande de moradia imobiliária, e as casas elas eram muito difíceis de morar por conta de ter gesso, umidade, e é um país que tem um inverno rigoroso. Então a família de Joseph mudou 18 vezes dentro de um ano, né? Mostrando as dificuldades iniciais aí da vida de Joseph Pilates. Joseph Pilates, ele teve o envolvimento, né, com algumas modalidades como musculação, fisiculturismo, ginástica, calistenia ou calistênia, naturalismo, por influência de seu pai, que era um grande apreciador do fisiculturismo na Europa naquele tempo, e foi um dos primeiros a ter esse envolvimento. Não era normal, né, as pessoas se envolverem de uma forma tão assídua com o fisiculturismo. E o pai de Joseph já estava à frente, ele era metalúrgico, mas tinha um apreço pela movimentação de carga e força, né, que o fisiculturismo trabalha. E todas essas influências, Joseph, ele começou aí a ter grande apreço também pela atividade física, né? Foi o começo do desenvolvimento da sua metodologia. Muito jovem ainda, ele se tornou cervejeiro para conseguir levar algum sustento para a família, e particular, né? Uma coisa que a gente não espera, né? De um cara tão jovem já começar a trabalhar dentro desse ofício. Mas uma curiosidade aí para vocês, tá bom? Ainda na Alemanha, ainda jovem, ele teve o primeiro casamento com Maria, que teve William e Hans, que são os 2 filhos que ele teve. E Helene já era filha de Maria. Tanto Maria como Hans morreu muito cedo. Foi uma das primeiras perdas, né, significativas de Joey. E ele aí, por essa perda, enviou William e Helene para os seus respectivos avós e foi tentar uma possível melhora, né, de condição de vida na Grã-Bretanha, em 1914. E aí, quando ele chegou na Grã-Bretanha, já estourou a Primeira Guerra Mundial, que aconteceu de 1914 a 1918. Ele, por ser inimigo, né, da, dessa guerra, sendo alemão no campo da Inglaterra, ele foi detido e passou por diversos campos de detenção e chegou, foi primeiro em Blackpool, né, na Grã-Bretanha, e depois ele foi para a Ilha de Man, que é onde foi desenvolvido realmente de forma significativa a construção dos 34 movimentos da sua metodologia, né? E ficou mais de 4 anos detento, né? Com 25 mil homens, não tinha crianças, não tinha mulheres, e foi uma possibilidade, né, de trabalho que ele tinha ali e manter o seu corpo ativo, saudável, né? Então a gente passa aí por uma pandemia longa. Joseph também passou por um período de detenção muito grande de forma invasiva, né? Não tinha opção.
Ele era inimigo e tinha que ficar até a guerra acabar. Quando a guerra acabou, ele foi para Hamburgo, voltou para a Alemanha, teve mais um casamento, onde ele abandona novamente, porque ele estava focado em desenvolver a sua metodologia, né, que ele acreditava. E foi a primeira patente que ele desenvolveu, foi o Foot Corrector, o primeiro equipamento que ele desenvolveu em 1923 e registrou nessa patente. E já estava com foco em ir aos Estados Unidos de forma efetiva, porque ele já tinha feito uma primeira visita. E em 1926, ele volta em definitivo para os Estados Unidos e desenvolver a metodologia de trabalho dele. Dentro dessa viagem de navio, ele conheceu a Clara, que se tornou Clara Pilates, a sua esposa e braço direito, dentro da metodologia. E definitivo se estabeleceu em Nova York, né, sua residência oficial. E aí conseguiu um local para trabalhar na 8ª Avenida, né, para onde era sua moradia, e embaixo era o seu estúdio de trabalho, onde foi o primeiro local que foi construído o estúdio de contrologia, que é na 8ª Avenida, no número 939. Em 1929, ele pediu a cidadania aos Estados Unidos e o seu nome de batismo não era Joseph Humberts Pilates, era Humberts Joseph Pilates. E ele fez essa mudança em 1929, quando ele pediu a sua cidadania. Em 1930, ele e seu irmão Fred Pilates estavam totalmente focados em criar novas patentes, novos equipamentos, pedalinhos que se movimentavam para que ganhasse uma capacidade de movimento, mobílias ergonômicas como cama em V, banheiras que se moviam dentro do movimento, a Wunda Chair Reformer para que as pessoas pudessem levar para sua casa e conseguisse treinar dentro do seu tempo. Então, eles já estavam dentro dessa década, né, da década de 30, onde tinha uma grande depressão nos Estados Unidos. Ele e seu irmão estavam focados em desenvolver vários tipos de equipamentos, tanto dentro do Pilates, como dentro da contrologia, como outras formas de patentes que eles faziam, várias propagandas aí. Em 1942, foi quando Joseph encontra pela primeira vez a Romana Krzywanowska, que foi que difundiu o método para o mundo, né? Depois, óbvio que Joseph veio a óbito. Ela ficou por 2 anos treinando, né, no estúdio dele, que era próximo a Broadway, um quarteirão da Broadway só, e que os bailarinos já estavam sabendo já dessa nova contrologia, essa nova metodologia de movimento. E Joseph já estava muito engajado, querendo que seu método fosse vislumbrado para todas as pessoas. Então, a Life Magazine, que era um jornal bem importante, né, uma revista importante, uma revista importante, ele já publicava vários artigos para essa revista, né? Então as pessoas já sabiam quem era o Senhor Pilates. Então, deixou de ser contrologia, as pessoas, pela notoriedade do Joey, falavam, estou indo ao Pilates. Então, por isso que foi difundido ir ao Pilates, fazer aula de Pilates, né? Dentro dessa época, ele foi a um festival que ficava na Berkshires, né, que é interior ali dos Estados Unidos, no verão, onde os bailarinos iam, e ele começou a ministrar aula para esse público específico, que são os bailarinos, né, e continuou incansavelmente querendo levar o seu método para todas as pessoas. E sempre Joseph dizia que ele estava 50 anos à frente, né, do seu tempo, que as pessoas iam praticar isso após a sua morte. Tanta convicção que ele tinha do seu trabalho. Infelizmente, Joseph Pilates vem a óbito em 67, com 83 anos, frustrado porque ele não conseguiu atender todo esse público que ele realmente almejava, né? Então, hoje a gente pode conhecer um pouco da história e tentar entender a cabeça desse gênio que é Joseph Humberts Pilates, né? O criador da contrologia.
Obrigada pela disponibilidade de vocês.